Meus pais tiveram problema de coração. Será que eu vou ter também? Se tu estás assistindo esse vídeo, é porque a doença de coração já bateu na porta da tua casa, da tua família e tu tens algum receio de ter o mesmo problema dos pais. A gente vai conversar sobre isso nesse vídeo. Me acompanhe até o final. Olá, eu sou a doutora Cíntia Medeiros, sou cardiologista e ecocardiografista e hoje eu quero conversar com vocês sobre esse tema que é um pouco difícil. Eu recebo muitos pacientes aqui no consultório que têm uma história marcada nos seus próprios corações de trauma, de dor, por terem visto os pais sofrendo com problema de coração, por terem visto muitas vezes o pai ou a mãe serem submetidos a uma cirurgia cardíaca, uma ponte de safena, por terem visto como é o infarto, por terem visto os pais sofrerem. E o pior disso tudo é que muitas vezes essas pessoas criam um bloqueio e evitam procurar um cardiologista para avaliar os seus riscos, descobrir se essa doença que os pais tinham era hereditária ou não, se correm o mesmo risco. E aqui vale até aquela máxima, que se eu não procurar eu não tenho, então se eu não descobrir tá tudo bem comigo. Acontece que muitas cardiopatias têm fatores genéticos envolvidos e algumas irão se manifestar nos filhos, independente de qualquer causa. Mas muitas cardiopatias só vão acontecer no paciente se o estilo de vida que ele leva propiciar o surgimento dessas doenças, mesmo que essa pessoa não tenha nenhum fator de risco para doença de coração e tenha uma vida saudável. Vou te dar um exemplo. Existem doenças de coração que a gente vai herdar dos pais e que às vezes até vão nascer com a gente. Algumas doenças elétricas, de fenômenos elétricos, os tipos de arritmias, alguns bloqueios, algumas anomalias de válvula, então a gente já nasce com a válvula com uma malformação, alguns tipos de insuficiência cardíaca que a gente pode herdar também. Então, como é que a gente vai saber se a pessoa herdou ou não e vai manifestar uma doença de coração que pode ter recebido do pai ou da mãe? A gente tem que fazer uma avaliação. Aí, café. Feito. Pior que eu vou tomar esse cafezinho mesmo, tô super afim do meu café. Tem doença que já pode até se apresentar naquele paciente e o paciente ainda não tem sintomas, mas ele já tem uma alteração do distúrbio elétrico, ele já tem um aumento de câmaras cardíacas e ele ainda não tem sintomas. A gente vai ter que descobrir, a gente vai ter que fazer exame, fazer um ultrassom do coração, conversar com essa pessoa, fazer um exame físico, um eletrocardiograma. Existem vários testes de coração que a gente pode fazer, principalmente nessas pessoas que estão assintomáticas, né, que não sentem nada e que só tem essa história em casa de ter uma doença de coração, mas também a gente tem que identificar quais são os fatores de risco que essa pessoa tem para desenvolver uma doença que a gente conhece muito bem, que é uma doença extremamente comum, que é o entupimento de coronárias que causa infarto. Essa é uma doença que, se a gente herda aí do pai e da mãe, pressão alta, diabetes, colesterol alto, e a gente desenvolve, a gente manifesta isso durante a nossa vida, com os nossos comportamentos, com o que a gente come, com o nosso sedentarismo, com os nossos hábitos, sejam eles trocar a noite pelo dia, dormir mal, fumar. Então a gente pode potencializar o nosso risco de entupir uma coronária e ter um infarto, que seria muito previsível e a gente pode prevenir. Eu não tenho como dizer aqui para ti que tá olhando esse vídeo se a doença do pai ou da mãe passa pro filho. A gente tem que saber que doença era essa e a gente tem que olhar o paciente como um todo, porque a gente vai descobrir o que essa pessoa tem. Então, ó, vou te dar uma dica de amiga. Se tu tens uma história familiar de algum problema de coração, principalmente no pai e na mãe, que tenha surgido numa idade jovem, entre 40 e 50 anos de idade, então procura um cardiologista para ver se tu tens alguma manifestação no teu coração, de alguma doença que a gente conhece que passa de pai para filho, pra gente procurar. Tu tens fatores de risco para infarto, se tem algum bloqueio, se tem algum problema aí no teu coração, pode ser que não tenha. E às vezes a gente tem uma vida até muito mais saudável que a dos nossos pais. Então não quer dizer que a gente vá vir a desenvolver, mas como eu disse, tem doença que aparece independente do nosso estilo de vida. Fica a minha dica aí, a gente tem que procurar. Se tu gostaste desse vídeo, se eu conseguir te ajudar a responder a tua dúvida, então deixa o teu like aqui, clica no joinha, te inscreve no meu canal e aproveita e já me segue lá no Instagram. É @dra.cintiamedeiros. E eu te vejo no meu próximo vídeo.